não estará na altura de ter uma casa de férias. Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. 2 soldados portugueses mortos e um ferido no despiste de um chaimite na Bósnia. As vítimas pertenciam ao 3º Batalhão de Infantaria Aerotransportado. No rescaldo da vitória do Congresso, Marcelo Rebelo de Sousa garante que o PSD vai vencer as próximas eleições autárquicas. O Papa está velho e doente. Na segunda-feira será operado pela 6ª vez desde que assumiu o pontificado nos finais da década de 70. Morreram esta tarde na Bósnia 2 soldados portugueses do 3º Batalhão de Infantaria Aerotransportado. A notícia foi tornada pública já de noite pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Hoje, dia 6 de outubro, pelas 16h20 locais, 17h20 em Lisboa, 2 militares portugueses do 3º Batalhão de Infantaria Aerotransportado faleceram e um ficou ferido num acidente de viação durante uma missão operacional a 5 km a norte de Visegrad, na Bósnia. Os militares falecidos são os soldados Francisco José Barradas e Ricardo Manuel Borges Souto, e o ferido é o soldado Hugo Alexandre da Silva Sousa. O acidente deu-se com uma coluna de 3 viaturas Chaimite e 2 jipes, quando a que seguia na frente ficou sem controlo e se despenhou numa ravina, presumivelmente por falha técnica. Os 3 ocupantes da viatura sinistrada foram evacuados por helicóptero, tendo 2 deles falecido durante a evacuação. O militar ferido foi observado no Hospital Militar Francês, em Rajlovac, encontrando-se livre de perigo. Estas 2 mortes fazem subir para 4 as vidas de soldados portugueses que já se perderam na Bósnia. O número de feridos sobe para 13. O Ministro da Defesa também já divulgou o seu pesar por este acidente. O comunicado assinado por António Vitorino informa igualmente que o Primeiro-Ministro já contactou pessoalmente as famílias das vítimas para lhes apresentar condolências. O Ministério da Defesa mandou, entretanto, instaurar um inquérito sobre as condições em que ocorreu o acidente. Marcelo Rebelo de Sousa saiu reforçado da liderança do PSD. Ao mesmo tempo, parece ter ganho a confiança total do partido. O próximo objetivo de Marcelo é a vitória nas eleições autárquicas. A vitória de Marcelo adivinhou-se desde cedo, quando a oposição interna retirou as suas propostas e as ideias do presidente do partido tiveram um apoio esmagador. Feito o apuramento, verificou-se que 3 destes votos eram nulos, 25 brancos, 149 não, 612 sim. O aguardado confronto entre Marcelo e Santana Lopes foi uma espécie de tira-teimas. Você filiou-se em 74, eu só me filiei em 76. Faz este mês exatamente 20 anos. Você tem ideia de alguma vez em que eu tenha desrespeitado publicamente a disciplina, as orientações do partido, tenha estado para sair? Você, Marcelo, é que desde que o partido começou há 20 anos, já 2 vezes esteve em movimentos quase cisionistas. No Ceresde, como você se lembra, está-se a rir porque se lembra. No Ceresde, depois do Congresso de Aveiro, e nas opções inadiáveis quando foi em 1978. A unidade quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós que está neste partido, há um ponto que tem que ter claro na sua cabeça. Está neste partido, não lhe passa pela cabeça estar noutro partido ao lado. Está neste, não está noutro. Nem está, amigos, nem está na ponte entre um e outro. Porque pior do que estar num ou estar noutro é não dizer se está num ou se está noutro. É a pior situação. No final do Congresso, críticas fortes ao governo do PS e apresentação dos próximos objetivos do PSD. Este já não foi um congresso de ajuste de contas com o passado. Este foi
um congresso de encontro com o futuro. Queremos que todos os dirigentes nacionais sejam candidatos. É nas freguesias e nos concelhos que devem começar ou recomeçar as carreiras políticas em Portugal. Mal fecharam os trabalhos, Marcelo almoçou com a Comissão Política do partido, a aproveitar de imediato a embalagem da vitória. Depois da vitória no Congresso e do almoço, Marcelo Rebelo de Sousa esteve hoje no Jornal da Noite. O presidente do PSD atacou o governo e considerou mesmo que o estado de graça de António Guterres chegou ao fim. A direção do partido e o partido já chegou aos portugueses. Quando nós apresentámos e vencemos tendo em conta o referendo... Tendo em conta as sondagens... Deixe-me recordar-lhe, quando nós chegámos aos portugueses no referendo de regionalização, as sondagens mostraram que nós tínhamos razão. No totonegócio, quando chegámos aos portugueses, as sondagens mostraram que tínhamos razão. O que me diz é se nós, em termos de governo do país, chegámos ou não já à cabeça e ao coração dos portugueses. E o que eu lhe digo é que não era natural que tivéssemos chegado. Porque eu tenho 6 meses de liderança e o engenheiro Guterres tem 1 ano de governo. E só agora é que os portugueses começaram a descobrir que vivem num sonho cor-de-rosa e que esse sonho cor-de-rosa esconde 3 problemas. Um problema político, falta de autoridade do Estado. Quando vemos o Ministro da Agricultura sai do Ministério, vai para a manifestação e manifesta-se contra o Governo. Quando vemos que a economia real não arranca, as empresas não arrancam. No dia-a-dia é perguntar aos empresários, é perguntar aos trabalhadores como estão as empresas. E quando vemos que o desemprego sobe, agora o que me pergunta é, mas o país portugueses têm noção disso ou não? Andam distraídos, é isso? Não, é 1 ano de governo. A legislatura tem 4 anos. A legislatura tem 4 anos. Chamar-lhe estado de graça ainda? O fim do estado de graça. O fim do estado de graça. Como é que o PSD vai agir na questão do orçamento? Vai votar a favor ou vai votar contra? Estou à espera de uma resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Quero que ele me diga se o orçamento for chumbado, o Governo cai ou não. E essa resposta o Sr. Primeiro-Ministro vai dá-la até ao começo do debate do orçamento. Se o senhor não ganhar, se o PSD não ganhar as eleições autárquicas em 1997, não tiver mais câmaras, não tiver mais juntas de freguesia, demite-se ou segue em frente? A nossa meta é mais câmaras, mais juntas de freguesia, mais mandatos. Nós vamos ganhar as eleições. Hoje abriu a caça, o dia normalmente aguardado com ansiedade pelos milhares de caçadores, mas este ano, além da polémica entre livres e associativos, as autoridades recearam mesmo que se pudesse passar das palavras aos atos. Afinal, correu tudo bem. De um lado, os do regime livre, do outro, os do regime associativo. Todos com as armas apontadas para o mesmo alvo, o governo. Ricos e pobres, todos disputando os mesmos terrenos. Por isso, todos contra a lei. Os do regime associativo querem a inconstitucionalidade da lei porque permite a prática da caça por todo o lado sem a autorização dos donos dos terrenos. E a verdade é que a lei até já chumbou no Tribunal Constitucional, mas porque permitia a criação de zonas associativas sem acordo expresso dos proprietários dos terrenos. Só que o Governo pediu uma aclaração do acórdão e, entretanto, deixou tudo na mesma. E é essa uma das razões dos protestos dos defensores do regime livre. Acusam o Governo de falta de coragem para desanexar os terrenos integrados em zonas associativas contra a vontade dos proprietários. E é aqui que a situação se pode tornar explosiva. Os proprietários não vão resistir, mais uma vez, a ser violados. Perante aquilo que este Governo lhes fez sentir na oposição, perante as atribuições que transmitiram connosco nas comunicações de imprensa, nas manifestações que tínhamos feito anteriormente. Está previsto algum incidente, digamos assim, para o dia 6 de outubro? Os proprietários não vão perdoar. Desculpe-me, eu não vou fazer mais. Não faço mais declarações neste sentido. O Governo será, de facto, e aqui chamo a atenção, será o responsável por todos os incidentes. Ainda foi pedido o adiamento da abertura da caça, mas o Governo não aceitou e ela aí está, com todos a torcer para que não haja incidentes graves. Ligado ou não a esta polémica, a verdade é que o dia em Elvas começou com um incêndio numa reserva de caça associativa. O Papa João Paulo II entrou esta tarde na Clínica de Roma, onde será operado amanhã. É a 6ª operação a que será submetido Karol Wojtyła desde a sua chegada ao Vaticano no final da década de 70. A saúde do Papa é claramente débil, mas oficialmente a operação será uma apendicite aguda. A beatificação de 13 camponeses polacos foi esta manhã o último gesto de João Paulo II. A
A cerimónia durou mais de 2 horas. Foi a custo que um ar visivelmente cansado que João Paulo II beatificou 13 camponeses polacos, mártires do catolicismo que o século passado se recusaram a obedecer às tropas ortodoxas do czar da Rússia. Foi a última cerimónia do Papa antes de dar entrada esta tarde no hospital. O diagnóstico dos médicos é claro. João Paulo II tem uma apendicite crónica. Vai ser operado ao apêndice amanhã ou depois da manhã numa clínica de Roma. Antes de deixar hoje a Praça de São Pedro, o Papa pediu aos fiéis presentes que rezassem por ele e por todos os doentes que são operados nos hospitais. Esta será a 6ª intervenção cirúrgica a que será submetido. Se tudo correr bem, o Papa João Paulo II deixará o hospital no próximo fim de semana. Dentro de menos de meia hora, em pleno prime time americano, vai começar o primeiro debate televisivo para as presidenciais de novembro. O presidente Clinton e o seu rival republicano Bob Dole vão esgrimir argumentos num combate que pode ajudar a inverter o sentido de voto. Clinton aparece como favorito em todas as sondagens, mas os dois candidatos sabem muito bem a importância dos meios. E não esquecem um presidente que ficou na história por várias razões, mas também por ter ganho na televisão. Já lá vão 36 anos desde que um jovem senador, bem parecido e bem falante, se tornou presidente dos Estados Unidos graças à televisão e à vitória num debate com o seu opositor político. Foi o primeiro debate televisivo entre candidatos à presidência dos Estados Unidos. Desde então não houve campanha em que o confronto no ecrã não fosse decisivo para o voto de muitos eleitores. Mas este ano as coisas podem ser diferentes. A 3 semanas das eleições e no dia do importante debate, o democrata Bill Clinton mantém, segundo as últimas sondagens, uma vantagem de 20 pontos sobre o republicano Bob Dole. Mas o atual presidente recusa-se a cantar vitória antes do tempo. I'm badly out of shape on this, but I'm trying to get better. And I woke up this morning and sort of massaged my bruises, and I'm ready to go at it again. Bob Dole é também modesto, apesar de saber que para ganhar as eleições precisa também de ganhar o debate desta noite. Yeah, ready or not, it's going to happen. We've gone over the material at some time, and I think it'll be very, very interesting. It'll be a big challenge for me. Dole e Clinton têm hoje o primeiro de 2 tira-teimas televisivos. Tal como os anteriores candidatos, ambos têm apenas uma certeza. Normalmente, 70% dos eleitores americanos abstêm-se nas presidenciais dos Estados Unidos. Palestinianos e israelitas voltaram esta noite à mesa das negociações com a mediação dos Estados Unidos e da União Europeia. A cimeira destinada a salvar o processo de paz do Médio Oriente está a decorrer em Erez, na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Numa ronda preparatória do encontro, o secretário de Estado norte-americano, Warren Christopher, recebeu a garantia israelita de que os acordos de Oslo continuam válidos e serão respeitados. É uma cimeira para salvar o processo de paz do Médio Oriente, a segunda no espaço de uma semana. Desta vez a diplomacia americana exige resultados concretos e não quer repetir o falhanço de Washington, onde palestinianos e israelitas saíram há poucos dias de mãos a abanar. The recent violence has demonstrated the great urgency of reaching some concrete results just as soon as possible. We now must work together to determine how best to implement the interim agreement, with, of course, an initial focus on Hebron as well as other issues. Implementing the interim agreement is really the best way to restore trust and confidence between the parties. E perante Christopher, os israelitas comprometeram-se a voltar a respeitar os acordos de Oslo. What we seek is a simultaneous recommitment by both sides to the principles that they both signed out to in Oslo. And these are not abstract issues, these are not legalisms. Garantias dadas depois de muitas pressões internacionais, mas que reabrem as negociações de paz entre israelitas e palestinianos. Para já o primeiro objetivo é relançar a confiança, pôr termo à onda de violência que nos últimos dias provocou dezenas de mortos nos territórios palestinianos.